the other foot on the train. You know he's going back to New Orleans. He's gonna wear that bullet chain. There is a house in New Orleans. Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, dia 23 de junho, 21 horas em ponto, 20 graus. Aí ao som de The Animals, com esse clássico The House of the Rising Sun. Vamos tirar o áudio aí para o Facebook não nos derrubar. Vamos lá para as nossas notas curtas do dia de hoje. Deixa eu pegar aqui. Onde é que tá? Até que começa aqui. Começa do começo, né? Para variar. Hoje saiu uma nota em rede social assinada pelo doutor João Vaz, que tem o seu CRM registrado no Rio de Janeiro, falando sobre as questões do isolamento social e das questões do uso obrigatório de máscaras, e que é aquela coisa, né? A gente acredita em quem? É tanta gente falando pró e contra os tais protocolos da pandemia que a gente já não sabe mais em quem acreditar. Seja ele médico, cientista, PhD, ganhador de prêmio Nobel, a gente já não sabe mais em quem acreditar, porque é tanta gente falando e tanto cenário de pânico e de medo alimentado diariamente, que a gente acaba ficando meio que em cima do muro. Mas tanto esse médico, o João Vaz, quanto um outro médico, inclusive esse, se eu não me engano, ele é britânico, saiu num artigo num jornal britânico, também falando sobre as questões das máscaras, né? Ele até diz o seguinte, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui. Esse médico é Carl Friston. Carl Friston é o nome dele. Há apenas um mês, a ideia de que a maioria das pessoas não é suscetível ao Covid-19 seria considerada negacionismo. No início de maio, o professor de Stanford, prêmio Nobel, Michael Levitt, afirmou a Fred Sayers, na entrevista ao Lockdown TV, que as curvas de crescimento da doença nunca foram realmente exponenciais, sugerindo algum tipo de imunidade anterior. Hoje, porém, evidências de algum nível de resistência e imunidade anteriores à Covid-19 já estão presentes em artigos publicados, revisados por pares, como, por exemplo, o estudo Targets of T-Cell Responses to SARS-CoV-2 em humanos, publicado em meados de maio na revista científica Cell, sugere que 40% a 60% das pessoas não expostas têm resistência de outros coronavírus. Então é aquela coisa, né? Todo dia aparece um novo estudo, um novo especialista, um novo médico, um novo infectologista falando a respeito desses protocolos, e principalmente o Friston, ele fala em 1,5 milhão. Aqui, ó. Ele estima que as consequências do desemprego, da falta de consultas médicas e de outros fatores durante 2 meses de lockdown levarão a tantas mortes extras que os americanos perderão 1,5 milhão de anos acumulados de vida, o dobro do total perdido até o momento com
o Covid-19. É aquela coisa, né? É bom a gente saber, mas fica difícil da gente tomar uma posição. Hoje à tarde também o nosso presidente fez uma entrevista com o futuro ministro da Educação. Deixa eu pegar o nome do cidadão aqui. Para variar, é outro suposto gênio da lâmpada, né? O nome dele é Renato Feder, hoje atual secretário de Educação do Paraná. Mas há alguns anos atrás ele escreveu um livro chamado Carregando o Elefante, e que nesse livro ele propõe, né, algumas formas de transformar o Brasil no país mais rico do mundo. É aquela coisa, escrever livro para propor mudanças no país é fácil. Eu quero ver ele entender de educação e fazer o que precisa ser feito dentro do Ministério e dentro do Sistema de Ensino Nacional. Falar é fácil, quero ver fazer. O Banco Central decidiu suspender o funcionamento do serviço de pagamentos e transferências bancárias que o WhatsApp lançou no Brasil há apenas uma semana. A autoridade monetária alegou que a solução não pode operar sem uma autorização prévia para não comprometer a concorrência do sistema de pagamentos brasileiro. Outra que saiu hoje também é a mudança. A Câmara dos Deputados aprovou por 353 a 125 votos o texto base do projeto que altera o Código Brasileiro de Trânsito. A proposta endurece as regras para a cadeirinha que transporta crianças nos veículos e amplia de 20 para 40 pontos do limite para suspensão da CNH. Apesar de ampliar o limite para a suspensão da CNH, o relator inclui na proposta um escalonamento e algumas exigências ao motorista. Segundo o texto, há uma escala com 3 limites de pontuação: 20 se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima, ou 40 pontos se não constar entre as suas infrações nenhuma infração gravíssima. Para os motoristas profissionais, terão limite de 40 pontos, mesmo independentemente da natureza das infrações cometidas anteriormente. Então, em breve, teremos nova legislação de trânsito aí vigorando. Uma outra informação, também bastante divulgada ontem e hoje, é sobre a tal nuvem de gafanhotos que se aproxima do sul do Brasil. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar do governo da Argentina confirmou que uma nuvem enorme de gafanhotos vinda do Paraguai avança por províncias da Argentina. A nuvem é monitorada desde o dia 28 de maio. A praga avançou da província argentina de Formosa, onde existem muitos produtores de mandioca, milho e cana-de-açúcar, e do Chaco, até chegar finalmente à província de Santa Fé. Agora ruma para Entre Rios e Córdoba. Há alerta na província de Corrientes, que faz fronteira com o oeste do Rio Grande do Sul, e o território provincial, incluindo a fronteira gaúcha, foi colocado em estado de atenção. Então, uma das pragas do Egito parece que se aproxima do Brasil. Aqui, inclusive, dá alguns detalhes. Especialista enfatizou que é um gafanhoto sul-americano, a espécie de gafanhotos que estão circulando. Para ter uma ideia dos danos que podem causar, explicou que uma manga das características que foram monitoradas em 1 quilômetro quadrado tem até 40 milhões de insetos. Uma manga de 1 quilômetro quadrado pode comer o mesmo que 35 mil pessoas ou cerca de 2 mil vacas por dia, afetando principalmente as pastagens e as lavouras
das regiões que essa nuvem de gafanhoto atinge. Então é um bichinho pequeno, mas faz um estrago violento. Outra medida que saiu do Banco Central um novo sistema de pagamentos instantâneos. Pagamentos instantâneos são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia. As transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transações menores. Esse novo sistema chamado Pix, ele acaba com o TED e com os DOCs bancários, onde os bancos, alguns deles trabalhavam com o dinheiro até 48 horas. Né? Então, uma transferência de valores de uma conta para outra, o banco segurava o dinheiro 48 horas, agora com esse novo sistema do Banco Central é instantâneo, não tem mais esse bloqueio, esse tempo para o dinheiro sair de uma conta e entrar na outra. Vamos lá para os nossos temas de hoje. Esse texto aqui ele é bem objetivo, é do Roberto Rachevski. Achei muito interessante e bem atual. Intitulado Social-Democratas são petistas com estudo avançado. Frequentaram Sorbonne, Columbia, Yale, Harvard, Cambridge, preferencialmente Berkeley. Adoram falar em ideias abstratas inexequíveis, mas que lhes conferem certidão de bom coração. Do bom coração na visão de quem não consegue entender minimamente uma simples abstração. Falam coisas sem sentido, como o governo ser o canhão da sociedade. O único canhão que me vem à mente nessa metáfora é uma 12 com um cano cortado. Ora, a sociedade e sua economia, para voar, não podem estar no alvo dos canhões do Estado. Elas devem estar amarradas aos foguetes da iniciativa privada. Social-democratas, ou mais conhecidos como os tucanos aqui no Brasil, falam coisas como promover a inclusão social dos excluídos. Ora, não há excluídos no mercado livre. Desculpe a lembrança. É óbvio, os que seriam incluídos na operação que instalaria o centro de distribuição do mercado livre, investidores, criadores de riqueza, mão de obra e os coletores de impostos, foram excluídos pelo canhão do Estado. Social-democratas falam coisas como igualdade de oportunidade. Bingo! Em uma canetada, zeraram as oportunidades criadas pela iniciativa privada para centenas ou milhares de pessoas, ao rejeitarem a única operação mercantil, deixando a todos de novo igualmente sem oportunidades. Sim, esses são os social-democratas, os petistas estudados. Preferem todos iguais na miséria a desiguais na riqueza com prosperidade. A cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, ouviu o barulho do canhão. Lá se foi mais uma oportunidade de incluir quem quer e precisa criar valor. Isso não é novo. Guaíba já ouvira esse estrondo quando os social-democratas, sem estudo, detonaram a fábrica da Ford. Os vizinhos catarinenses agradecem ao governador gaúcho, Eduardo Leite, por esse ter promovido a inclusão social e as oportunidades criadas pelo CD da Mercado Livre na margem norte do rio Mampituba e do rio Uruguai. Canhão da sociedade, sei. Esse texto aqui ele se refere à questão de que o governador gaúcho não autorizou a instalação de um centro de distribuição da Mercado Livre na cidade de Gravataí. E óbvio, ele não autorizou, o Mercado Livre vai procurar outro lugar para colocar o seu centro de distribuição. E, sem dúvida nenhuma, os catarinenses abocanharam essa boa oportunidade de geração de empregos
que a Mercado Livre estava disposta a colocar no Rio Grande do Sul, agora foi para Santa Catarina. É a social-democracia. Social-democracia que não se resume nos tucanos, quero deixar bem claro. Social-democracia no Brasil está em 99% dos partidos ativos. Todo partido que tiver um S, Partido Social Democrático, Partido Social Liberal, tudo que tiver um S na legenda do partido é social-democrata. Esse outro artigo aqui é do Jackson Buonocore, intitulado Síndrome de Procusto. Procusto, ou Procrustes, é um personagem da mitologia grega que simboliza a negação da ciência e a relativização de vidas humanas. Ele vivia na serra de Eleusis, que em sua casa tinha uma cama de ferro com o seu exato tamanho, para onde convidava os viajantes a se deitarem. Se os hóspedes fossem altos, ele os decepava para ajustá-los à cama, e os de pequena estatura eram esticados até atingirem o tamanho suficiente. O nome Procusto significa o esticador, em referência à punição que aplicava às suas vítimas, e dizia a elas: se você se destacar, cortarei seus pés. Se você demonstrar ser melhor que eu, cortarei a sua cabeça. O seu reinado de terror terminou quando foi capturado pelo herói ateniense Teseu, que o prendeu em sua própria cama e cortou-lhe a cabeça e os pés, aplicando-lhe a mesma crueldade que infligia a seus hóspedes. Esse mito deu origem à síndrome de Procusto, que não está em nenhum manual de diagnóstico clínico. Contudo, é um comportamento reconhecido pela psicologia e psicanálise, que também inspirou tramas literárias e cinematográficas. A síndrome de Procusto encontramos no ambiente de trabalho, empresarial, acadêmico, político, familiar, entre outros, que vai além do conceito de oportunismo, porque é uma conduta que destrói quem é mais preparado e inteligente, por mera arrogância e estupidez. A metáfora de Procusto representa o puro egoísmo do ser humano em relação ao seu próximo, que são aqueles que não prosperam nem deixam os outros prosperarem. É claro que em nosso cotidiano ninguém aplica a mesma violência de Procusto, mas é uma agressividade que não hesita em destruir os que são capazes de derrubar os muros da incompetência e da vulgaridade. Aliás, os indivíduos infectados pela síndrome de Procusto defendem posições extremadas, que ferem o bom senso, que obrigam os que estão sob o seu comando a se adequar aos seus delírios e à sua indiferença com o sofrimento e a morte do outro. Assim, o espectro de Procusto exerce uma lógica anti-ciência, que é feita por mentes doentias que negam a liberdade e a ciência, sobretudo nas redes sociais e na era da Covid-19. Em termos idiomáticos, é um espírito de porco, ou seja, são criaturas cruéis que geram constrangimentos para limitar a capacidade de professores, pesquisadores, cientistas, intelectuais, jornalistas, etc. Além disso, os sujeitos que sofrem dessa síndrome apresentam um humor constantemente irritável, anormal e expansivo, aumento da grandiosidade e da autoestima. Porém, precisamos aprender a lidar com esses traços maníacos que estão longe da simples competição. Apesar de existirem procrustes por aí afora, não significa que devemos nos render a eles, pois temos condições de dar mais um passo à frente e buscar ambientes em que possamos nos desenvolver de acordo com o nosso potencial. Enfim, liberte-se dos grilhões de procrustes.
ampliando o seu conhecimento, valorizando a natureza, os animais, as crianças, os idosos e acrescente atitudes positivas com si mesmo, com o seu trabalho, que são coisas que os procrustes desprezam. Muito bem. Mais um mito histórico aí que a gente pode identificar no nosso dia a dia facilmente. Esse outro tema aqui, eu encontrei, ele foi editado no jornal O Dia. Deixa eu pegar essa matéria aqui. Onde é que está? Jornal O Dia. Eu mas não tem o nome do autor na matéria aqui. Vejamos. Bom, a matéria em si diz o seguinte: um novo estudo divulgado neste mês revela que o Sol pode ser um grande aliado no combate ao coronavírus. Segundo os cientistas responsáveis, a exposição aos raios solares do meio-dia pode matar o vírus que causa a doença em até 34 minutos. A pesquisa comandada por José Luiz Sagripanti e David Little e publicada em um jornal científico mostrou que o sol forte é extremamente efetivo contra o SARS-CoV-2 e consegue inativá-lo até 90% da carga viral. Por outro lado, eles ressaltaram que o inverno pode sim ser a fase de maior contágio do vírus, uma vez que ele consegue sobreviver por até um dia em temperaturas mais baixas, aumentando os riscos de transmissão. Os cientistas apontaram ainda que as medidas de isolamento que mantiveram as pessoas dentro de casa em diversos países pode ter causado mais prejuízos do que benefícios ao combate do vírus. Pessoas saudáveis que fossem expostas aos raios solares receberiam cargas virais menores, o que seria mais eficiente para criar uma resposta de imunização na população, aponta um trecho do estudo. Tal análise confirma estudo realizado no passado sobre a gripe espanhola. Em 1918 e 1919, pesquisadores apontaram que os pacientes tratados em hospitais mais abertos e que eram expostos ao sol tinham mais chances de sobrevivência e recuperação. A gente que é leigo nas questões científicas fica refletindo, mas que muitas das afirmações que alguns cientistas, médicos vêm colocando, elas têm uma lógica bastante clara. Nosso último tema de hoje, eu trago aqui um tema histórico intitulado Expondo o plano de Stalin para conquistar a Europa. Esse texto aqui ele foi escrito pelo historiador especialista em história da Rússia e da Europa, inclusive já falecido, Daniel Michaels. Ele era historiador e também atuou na Agência de Segurança Nacional e na Biblioteca do Congresso e do Centro de Inteligência Marítima Naval dos Estados Unidos. É um texto bastante com bastante conteúdo e muito bem embasado. Mas vamos lá. Escrevendo sob o pseudônimo de Viktor Suvorov, Rezum desenvolveu essa tese em 3 livros. O Icebreaker, que foi publicado em uma edição em inglês, e o M-Day foram revisados de novembro a dezembro de 1997 pelo Journal of Historical Review. O
terceiro livro analisado aqui é um trabalho de 470 páginas, A Última República, Por que a União Soviética Perdeu a Segunda Guerra Mundial, publicado em russo em Moscou no ano de 96. Suvorov apresenta uma série de evidências para mostrar que quando Hitler lançou seu ataque, Operação Barbarossa, contra a Rússia, em 22 de junho de 41, as forças alemãs foram capazes de infligir enormes perdas aos soviéticos, precisamente porque as tropas vermelhas estavam muito melhor preparadas para a guerra, mas para uma guerra agressiva que estava agendada para o início de julho, não para a guerra defensiva imposta a eles pelo ataque preventivo da Alemanha. Em Icebreaker, Suvorov detalha o envio de forças soviéticas em junho de 41, descrevendo como Stalin acumulou um grande número de tropas e estoques de armas ao longo da fronteira europeia, não para defender a pátria soviética, mas para preparar um ataque para o oeste e batalhas decisivas no território inimigo. Assim, quando as forças alemãs atacaram, a maior parte das forças aéreas e terrestres vermelhas estavam concentradas ao longo das fronteiras ocidentais soviéticas, enfrentando países europeus contíguos, especialmente o Reich alemão e a Romênia, em prontidão final para um ataque à Europa. Em seu segundo livro, sobre as origens da guerra, o M-Day, referente a Dia da Mobilização, Suvorov detalha como entre 1939 e 1941, Stalin construiu metódica e sistematicamente a melhor força militar e mais poderosa do mundo. Na verdade, a primeira superpotência do mundo, por sua planejada conquista da Europa. Suvorov explica como Stalin converteu drasticamente a economia do país de guerra, realmente tornou a guerra inevitável. Em A Última República, Suvorov acrescenta as evidências apresentadas em seus dois livros anteriores para reforçar seu argumento de que Stalin estava se preparando para uma guerra agressiva, enfatizando em particular a motivação ideológica para as ações do líder soviético. O título refere-se ao país infeliz que seria incorporado como a República Final na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, globalmente, completando assim a Revolução Proletária Mundial. Como explica Suvorov, esse plano era inteiramente consistente com a doutrina marxista-leninista, bem como com as políticas de Lenin nos primeiros anos do regime soviético. O historiador russo argumenta convincentemente que não foi Leon Trotsky, mas sim Stalin, seu rival menos extravagante, que foi realmente o fiel discípulo de Lenin na promoção da Revolução Socialista Mundial. Trotsky insistiu em sua doutrina de revolução permanente, segundo a qual o jovem Estado soviético ajudaria a fomentar revoltas dos trabalhadores caseiros e revolução nos países capitalistas. Stalin, em vez disso, queria que o regime soviético se aproveitasse de armistícios ocasionais na luta global para consolidar a força militar vermelha no momento certo em que as forças soviéticas maiores e melhores armadas atacariam a Europa Central e Ocidental, adicionando novas repúblicas soviéticas à medida que essa força esmagadora rolava pelo continente. Após a bem-sucedida consolidação e sovietização de toda a Europa, a União Soviética expandida estaria pronta para impor o poder soviético em todo o mundo. Como mostra Suvorov, Stalin percebeu muito bem que, dada a livre escolha, os povos dos países ocidentais avançados nunca escolheriam voluntariamente o socialismo. Deveria, portanto, ser imposto pela força. Stalin decidiu ainda mais que seu plano ousado só poderia ser realizado através de uma guerra mundial. Uma evidência crítica a esse respeito
é seu discurso de 19 de agosto de 1939, recentemente descoberto em arquivos soviéticos. Nele, o herdeiro de Lenin declara, isso um mês antes da guerra começar: a experiência dos últimos 20 anos mostrou que, em tempos de paz, o movimento socialista nunca é forte o suficiente para tomar o poder. A ditadura de um partido desse tipo só será possível como resultado de uma grande guerra. Mais tarde, todos os países que aceitaram a proteção da Alemanha ressurgente também se tornariam nossos aliados. Teremos um amplo campo para desenvolver a Revolução Mundial. Além disso, e como os teóricos soviéticos sempre insistiram, o socialismo nunca poderia coexistir pacificamente em longo prazo com outros sistemas sociopolíticos. Consequentemente, o domínio socialista inevitavelmente teria que ser imposto em todo o mundo. Tão integral era esse objetivo da Revolução Mundial na natureza e no desenvolvimento do primeiro Estado operário, que era uma característica fundamental da agenda soviética, antes mesmo de Hitler e seu movimento nacional-socialista chegarem ao poder na Alemanha em 1933. Stalin optou por atacar no momento e local de sua escolha. Para esse fim, o desenvolvimento soviético dos mais avançados sistemas de armas ofensivas, principalmente tanques, aeronaves e forças aéreas, já havia começado no início dos anos 30, para garantir o sucesso de seu ousado empreendimento no final de 1939. Stalin ordenou a construção de uma poderosa máquina de guerra que seria superior em quantidade e qualidade a todas as forças opostas possíveis. Sua primeira ordem secreta para a mobilização militar e industrial total do país foi emitida em agosto de 1939. Uma segunda ordem de mobilização total, esta para a mobilização militar, seria emitida no dia em que a guerra começaria. O ataque alemão de Barbarossa quebrou o plano bem estabelecido de Stalin de libertar toda a Europa. Nesse sentido, afirma Suvorov, Stalin perdeu a Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro soviético poderia considerar meramente derrotar a Alemanha e conquistar a Europa Oriental e Central apenas como uma decepção. Segundo Suvorov, Stalin revelou sua decepção com o resultado da guerra de várias maneiras. Primeiro, ele teve o marechal George Zhukov, e não ele próprio, como comandante supremo, liderando o desfile da vitória de 1945. Segundo, nenhum desfile oficial de vitória de 9 de maio foi autorizado até depois da morte de Stalin. Terceiro, Stalin nunca usou nenhuma das medalhas que recebeu depois do final da Segunda Guerra Mundial. Quarto, uma vez deprimido, ele expressou aos membros de seu círculo íntimo seu desejo de se aposentar agora que a guerra havia terminado. E quinto, e talvez o mais revelador, Stalin abandonou o trabalho no muito planejado Palácio dos Soviets. O enorme Palácio dos Soviets, aprovado pelo governo soviético no início dos anos 30, devia ter 1.250 pés de altura, encimado por uma estátua de Lenin de 300 pés de altura, mais alta que o Empire State Building de Nova York. Era para ser construído no local da antiga Catedral de Cristo Salvador. Por ordem de Stalin, este magnífico símbolo da antiga Rússia foi explodido em 1931, um ato pelo qual os governantes socialistas da nação apagavam simbolicamente a alma da velha Rússia para dar espaço à peça central da União Soviética Mundial. Todas as repúblicas socialistas do mundo, incluindo a última república, seriam representadas no palácio. O salão principal desse santuário secular deveria ser inscrito com o juramento que Stalin havia feito em cadências quase religiosas no enterro de Lenin.
Ele incluía as palavras, abre aspas, quando ele nos deixou, o camarada Lenin nos deixou a responsabilidade de fortalecer e expandir a união das repúblicas socialistas. Juramos a você, camarada Lenin, que deveremos cumprir com honra seu sagrado mandamento. No entanto, apenas a base em forma de tigela para este grandioso monumento já foi concluída, e nos anos 90, após o colapso da União Soviética, a Catedral Cristo Salvador foi reconstruída minuciosamente no local onde ela sempre esteve. Durante décadas, a versão oficial do conflito germano-soviético de 1941 a 1945, apoiada por historiadores do establishment na Rússia e no Ocidente, tem sido algo mais ou menos assim. Hitler lançou um ataque surpresa, Blitzkrieg, contra a União Soviética, despreparada, enganando seu líder, o inocente e confiante Stalin. O Führer alemão era movido pela luxúria, por espaço de convivência e recursos naturais no Oriente Primitivo e por sua determinação de esmagar o socialismo judaico de uma vez por todas. Nesse ataque traiçoeiro, que era uma parte importante da loucura do Führer pela conquista mundial, os agressores nazistas ou fascistas inicialmente dominaram toda a resistência com sua preponderância de ataques e aeronaves modernas. Pois bem, isso é o que a gente aprende nos livros de história, né? Essa visão, que foi afirmada pelos juízes aliados no Tribunal de Nuremberg no pós-guerra, ainda é amplamente aceita na Rússia e nos Estados Unidos. Na Rússia de hoje, a maioria do público em geral, e não apenas aqueles que são nostálgicos do antigo regime soviético, aceita esta linha politicamente correta. Por um lado, explica as enormes perdas da União Soviética na Segunda Guerra Mundial em homens e material. Ao contrário da visão oficial de que a União Soviética não estava preparada para a guerra em junho de 41, de fato, salienta Suvorov, foram os alemães que não estavam realmente preparados. O plano da Operação Barbarossa, elaborado às pressas pela Alemanha, que pedia a vitória Blitzkrieg em 4 ou 5 meses por forças numericamente inferiores, que avançavam em 3 amplo investidas militares, estavam condenadas desde o início. Além disso, a Alemanha não possuía as matérias-primas, inclusive o petróleo, essenciais para sustentar uma prolongada guerra de tais dimensões. Outra razão para a falta de preparação da Alemanha foi que seus líderes militares subestimaram seriamente o desempenho das forças soviéticas na Guerra de Inverno contra a Finlândia. Eles lutaram, deve ser enfatizado, sob condições de inverno extremamente severas, temperaturas de menos de 40 graus e profundidades de neve de vários pés, contra as fortificações bem projetadas de concreto armado e as instalações subterrâneas da linha Mannerheim, da Finlândia. Apesar disso, muitas vezes é esquecido. O Exército Vermelho, afinal, forçou os finlandeses a um armistício humilhante. É sempre um erro subestimar seu inimigo, mas a Alemanha fez esse erro de cálculo crítico. Em 1943, depois que a maré da guerra mudou contra a Alemanha, ele admitiu sua avaliação equivocada das forças soviéticas 2 anos antes. Para provar que Stalin e não Hitler estava realmente preparado para a guerra, Suvorov compara o armamento alemão e soviético em meados de 1941, especialmente no que diz respeito aos importantes sistemas de armas ofensivas. É um axioma geralmente aceito na ciência militar que as forças atacantes devem ter uma superioridade numérica de 3-1 sobre os defensores. No entanto, quando os alemães atacaram na manhã de 22 de junho de 41, atacaram com um total de 3.350 tanques, enquanto os defensores soviéticos tinham um total de 24.000 tanques. Ou seja, Stalin tinha 7 vezes mais tanques do que a Alemanha, ou 21 vezes mais tanques do que seria considerado suficiente para uma defesa adequada.
Além disso, os tanques soviéticos eram superiores em todos os aspectos técnicos, incluindo poder de fogo, alcance e blindagem. O desenvolvimento soviético da produção de tanques pesados já havia começado no início dos anos 30. Por exemplo, em 33, os soviéticos já estavam produzindo em série e distribuindo às suas forças o modelo T-35, um tanque pesado de 45 toneladas com 3 canhões, 6 metralhadoras e blindagem de 30 milímetros. Por outro lado, os alemães começaram o desenvolvimento e a produção de um tanque comparável de 45 toneladas somente após o início da guerra. Em 1939, os soviéticos já haviam adicionado 3 modelos de tanques pesados ao seu inventário. Além disso, os soviéticos projetaram seus tanques com faixas mais largas e para operar com motores a diesel. Além disso, os tanques foram construídos com motor e acionamento na parte traseira, melhorando assim a eficiência geral e a visualização do operador. Quando o conflito começou em 1941, a Alemanha não possuía tanques pesados, apenas 309 tanques médios e apenas 2.668 tanques leves. Por sua vez, os soviéticos no início da guerra tinham à sua disposição tanques que não eram apenas mais pesados, mas de maior qualidade. Suvorov cita outro Cita outro fato revelador do almanaque da Segunda Guerra Mundial. Em junho de 1941, apenas 2 dias após o início da guerra, ele é citado nesse almanaque. Os russos introduziram seus tanques gigantes em ação perto da Lituânia, modelos pesando 43, 52 toneladas, que surpreenderam os alemães, que acharam os KVs quase imparáveis. Um desses tanques russos sofreu 70 ataques diretos, mas nenhum penetrou em sua armadura. Ainda mais desigual era a superioridade soviética nas forças aéreas. Antes da guerra, os bombardeiros soviéticos, bem como os bombardeiros TB-1 e TB-3, dos quais Stalin tinha cerca de 1.000 aviões, foram modificados para transportar tropas aéreas e cargas de bombas. Em meados de 1941, os soviéticos militares haviam treinado centenas de milhares de paraquedistas, quase 1 milhão deles, para o ataque planejado contra a Alemanha e o Ocidente. Para apoiar a sua tese principal, Suvorov cita dados adicionais que não foram mencionados em seus 2 trabalhos anteriores sobre esse assunto. Primeiro, às vésperas da eclosão da Guerra de 1941, as forças soviéticas haviam fornecido mapas topográficos apenas de áreas fronteiriças e europeias. Não foram emitidos mapas para defender o território ou cidades soviéticas, porque a guerra não deveria ser travada na União Soviética. O chefe do Serviço Topográfico Militar da época, responsável pela distribuição de mapas militares, não foi punido ou mesmo demitido por não fornecer mapas da pátria, mas passou a ter uma longa e bem-sucedida carreira militar. Da mesma forma, o chefe de Estado-Maior, o general Zhukov, nunca foi responsabilizado pelo desastre dos primeiros meses da guerra, porque todos eles seguiram as ordens de Stalin à risca. Segundo, no início de junho de 1941, as Forças Armadas Soviéticas começaram a receber milhares de cópias de um livro de frases russo-alemão com seções dedicadas a operações militares ofensivas, como apreender estações ferroviárias, orientar paraquedistas, expressões úteis como parar transmissão ou eu atiro. Este livro de frases foi produzido em grande número pelas gráficas de Leningrado e Moscou. No entanto, eles nunca alcançaram as tropas nas linhas de frente e dizem terem sido destruídos na fase de abertura da guerra. Como observa Suvorov, os Estados Unidos abasteciam a Rússia soviética com material militar desde o final da década de 30.
ele cita o estudo de Anthony Sutton, National Suicide, que relata que em 1938 o presidente Roosevelt entrou em um acordo secreto com a União Soviética para trocar informações militares. Para o consumo público norte-americano, Roosevelt anunciou a imposição de um embargo moral à Rússia soviética. Nos meses anteriores à entrada formal da América na guerra, as embarcações atlânticas dos Estados Unidos, ostensivamente neutros, já estavam em guerra contra as forças navais alemãs. E 2 dias após o ataque Barbarossa, Roosevelt anunciou a ajuda dos Estados Unidos à União Soviética em sua guerra pela sobrevivência contra o eixo. Assim, no início do ataque Barbarossa, Hitler escreveu em uma carta a Mussolini: neste ponto não faz diferença se a América entra oficialmente na guerra ou não. Já está apoiando nossos inimigos em plena medida com entregas em massa de materiais de guerra. Da mesma forma, Winston Churchill estava fazendo tudo ao seu alcance durante os meses anteriores a junho de 1941, quando as forças britânicas estavam sofrendo uma derrota militar após a outra para levar os Estados Unidos e a União Soviética à guerra do lado britânico. Na verdade, as 3 grandes coalizões anti-Hitler, Stalin, Roosevelt e Churchill, estavam efetivamente em vigor antes mesmo da Alemanha atacar a Rússia, e foi uma das principais razões pelas quais Hitler se sentiu compelido a atacar a Rússia soviética e a declarar guerra à Rússia. Estados Unidos, 5 meses depois. As razões do apoio de Roosevelt a Stalin são difíceis de identificar. O próprio presidente norte-americano explicou uma vez a William Bullitt, seu primeiro embaixador na Rússia soviética: acho que se eu der a ele, Stalin, tudo o que puder e não pedir nada a ele em troca, nobreza obrigada, ele não tentará anexar qualquer coisa e trabalhará comigo por um mundo de paz e democracia. Talvez a explicação mais precisa e mais gentil para a atitude de Roosevelt seja uma profunda ignorância, autoengano ou ingenuidade. Na visão considerada de George Kennan, historiador e ex-diplomata de alto escalão dos Estados Unidos em política externa, Roosevelt era um homem muito superficial, ignorante, diletante, com um horizonte intelectual severamente limitado. Suvorov escreve de forma cáustica, sarcasticamente, com grande amargura. Mas se ele estiver essencialmente correto, como este revisor acredita, ele e nós temos o direito perfeito de ser amargo por ter sido enganado e desinformado por décadas. Embora Suvorov mereça nossa gratidão por sua importante dissecação das lendas históricas, seu trabalho não deixa de ter defeitos. Por um lado, seu elogio às realizações do complexo industrial militar soviético e à qualidade do armamento e do equipamento militar soviético é exagerado, talvez até panegírico. Ele não reconhece as origens ocidentais de grande parte do armamento e hardware soviéticos. Os engenheiros soviéticos desenvolveram um talento especial para modificar, simplificar e com frequência melhorar modelos e projetos ocidentais. Por exemplo, o robusto motor diesel usado nos tanques soviéticos era baseado em um motor diesel alemão de aeronaves, que era um motor BMW. Uma crítica que não pode ser feita com justiça a Suvorov é a falta de patriotismo. Consciente de que as primeiras vítimas do socialismo foram os russos, ele faz uma distinção nítida entre o povo russo e o regime socialista que os governava. Ele escreve não apenas com a habilidade de um historiador capaz, mas com reverência pelos milhões de russos cujas vidas foram desperdiçadas nos planos insanos de Lenin e Stalin para a Revolução Mundial. Então, mais um mito que se aprende
se aprendeu e continua se ensinando sobre os objetivos da Segunda Guerra, quem começou a guerra, né? E deixa bem claro que os 3 grandes líderes que se uniram contra a Alemanha, Stalin, Churchill e Roosevelt. Stalin era um semi-analfabeto, o Roosevelt era limitado e o Churchill, digamos, era o mais espertinho dos 3, né? Todos eles tinham um objetivo comum, que era abocanhar, montar um grande império ou tomar conta do planeta com o seu sistema ideológico. Mais um mito derrubado aí. 21h50, leitura de história da quarentena desta terça-feira. É terça hoje? É. Fica por aqui. Vocês continuam com a melhor companhia musical da web, o Bunker da Cultura Web Rádio e o seu playlist 24 horas. Eu volto amanhã com novos temas para o nosso encontro diário de informação e conhecimento. Uma boa noite a todos e até lá!